Boa noite, queridos irmãos e amigos. Mais uma vez estamos reunidos nesta noite para aprendermos mais uma porção da Palavra do Senhor, meditarmos nela e buscarmos aplicar os seus ensinos à nossa vida cotidiana, à nossa vida prática, para que as verdades da Palavra de Deus possam fazer com que a nossa vida seja uma vida vivida em conformidade com a vontade de Deus. A nossa busca é para que possamos permitir que os princípios e valores de Deus possam guiar os nossos passos, dirigir a nossa mente, de tal forma que nós alcancemos a sabedoria que vem de Deus para uma vida que busque fazer a vontade dele. A nossa oração de costume é que Deus possa, através do seu Espírito, estar descortinando nossos olhos, nossa mente e coração, para que possamos ver, entender e entendendo, aplicar, obedecendo a verdade da Palavra de Deus, para que ela se torne assim a direção, a lâmpada que guia de fato os nossos passos, rumo às nossas decisões, para que possamos sermos homens e mulheres abençoados e abençoadores neste mundo no qual nós estamos vivendo, durante o tempo de vida que nós vamos passar por aqui. E enquanto estamos vivendo este mundo, nós passamos um certo tempo pela escola, curso primário, secundário, alguns conseguem uma faculdade ou outra, mas enfim, cada um de nós tem ou quase que obrigatoriamente que passar por uma escola, pelo menos primária, para aprender o alfabeto, o beabá e, consequentemente, fazermos assim a junção das palavras para que possamos escrever alguma coisa, ler alguma coisa e assim sucessivamente. Uma das matérias que aprendemos em nossa jornada de vida estudantil é a matemática, a aritmética, a álgebra, né? A arte de fazer cálculos, fazermos contas. Isso se torna uma grande necessidade, pois a matemática está presente em todas as áreas e ramos da nossa existência. Para se fazer, por exemplo, uma receita de bolo, a gente usa a matemática. Para se fazer uma receita médica, se usa a matemática. Para se fazer um cálculo para uma determinada construção, ou medida de uma construção, usa-se a matemática. A matemática está presente em toda a nossa existência humana. É claro que nem todas as pessoas se dão bem com a questão de números, pois nós sabemos que dentro da nossa sociedade humana existem aqueles que são mais ligados às áreas humanas do que às exatas. Existem pessoas que gostam mais de matérias que estão ligadas à filosofia, ideologia, sociologia, e outros estão mais ligados aos cálculos, engenharia, física, química, e vai por aí afora. Mas mesmo não possuindo tais aptidões geométricas ou matemáticas, alguns cálculos nós sempre precisamos aprender a fazer. Nós estamos sempre necessitando de aprender a fazer alguns cálculos, porque a vida nos impõe estas necessidades. Em uma sociedade, por exemplo, consumista, como a nossa, onde a grande maioria das pessoas é assalariado, não saber calcular é um grande e grave problema, porque a gente tem a tendência natural de gastar mais do que ganha. E se não soubermos calcular, isso vai se tornar ainda mais fácil, ainda mais um problema, ainda maior na nossa existência. Haja visto o grande número de pessoas honestas que vivem inadimplentes diante da nossa sociedade com dívidas que estão suando bastante para poder pagar, e alguns já estão até com o nome sujo no Serasa, trabalhando para limpar o nome. Veja, estou falando das pessoas honestas, das pessoas inadimplentes, porque as pessoas desonestas não estão nem aí mesmo, né? Não é que elas não compram porque não sabem fazer cálculo, não compram porque não querem pagar mesmo. Mas quando nós estamos pensando em pessoas que vivem, né, de uma busca de uma honestidade,
Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos sempre comprarmos aquilo que nós não precisamos com dinheiro que nós não temos. Isso é um problema sério, né? Veja, por exemplo, nós falamos hoje, pensando hoje, dentro da questão do dinheiro, a grande maioria de nós, ao trabalharmos e recebermos o nosso ordenado, o nosso salário, a grande maioria das vezes nós sequer nos recebemos em espécie nem mais. A grande maioria das empresas deposita o dinheiro numa conta bancária e você tem na sua mão o que nós chamamos de dinheiro de plástico, né? Um cartão magnético, onde você paga as suas contas através daquele cartão. A grande maioria das vezes nós nem vemos a cor do dinheiro. Quando ele cai no banco, ele já cai para pagar as contas que vão cair naquele determinado banco e outras que estão em outros bancos ou que não fazem parte da questão que envolve bancária, mas que nós temos que pegar o cartão e pagar porque vão ser faturados. Então nós precisamos saber fazer conta, saber calcular. Se não soubermos calcular, nós estamos dentro d'água, né? Em um tempo como o nosso, onde o dinheiro é muito difícil, muito raro, e aonde nós estamos vivendo, por exemplo, nessa pandemia, um grande número de famílias onde o provedor, o pai da família, aquele que sustenta a casa, está desempregado, a situação se torna ainda mais calamitosa. Porque o dinheiro, que já era pouco, agora se torna escasso, quase não existe. Então, fazer cálculo se torna uma necessidade premente. Temos que saber calcular não apenas o quanto tempo temos de ganho, mas como vamos gastar aquilo que não temos. Pensando em uma pessoa empregada já é difícil, imagine uma desempregada, né? Como nós temos no nosso país e no mundo, diante dessa pandemia que nós estamos vivendo. E por isso é necessário se fazer cálculos, calcular. Eu e minha esposa, nós temos o hábito, desde que nos casamos, de termos uma agenda onde a gente anota todos os nossos débitos, todos os nossos créditos mensais, e todo mês a gente vai naquela agenda, pagou, tica, para depois a gente ver ou a sobra, para que dessa sobra nós possamos trabalhar e comprar alguma coisa que não está dentro ali do que nós chamamos do orçamento. Porque o orçamento está água, luz, né, a compra do mês. Então alguma coisa à parte, além do orçamento, precisa ser comprado depois de fazermos cálculos, depois de vermos se aquilo que nós conseguimos conquistar no mês paga as contas, quanto sobra, e disso a gente consegue comprar alguma coisinha para caminharmos no decorrer da nossa caminhada mensal, porque isso acontece todos os meses, né? Mas o nosso estudo não é sobre finanças, estamos pensando sobre finanças, muito embora esse seja um assunto extremamente importante em nossa vida cotidiana, nossa vida diária, e faz necessário, como cristãos, nós também pensemos sobre essa questão, porque a área financeira é de suma importância para o nosso testemunho cristão. A inadimplência na vida do cristão é tremendamente terrível no que diz respeito ao nosso testemunho de sabermos gastar aquilo que nós ganhamos e gastar com sabedoria, certo? Mas quero pensar alguma coisa nessa noite que tenha a ver com contas, né? Diante desse fato de que temos que calcular, fazer contas, quero pensar sobre aquela que eu diria será a conta mais importante que todos nós, seres humanos, precisamos aprender a fazer: contar os nossos dias. E para isso eu vou ler o Salmo de número 90, o versículo de número 13, para pensarmos um pouco diante do que Moisés está nos falando, diante desse versículo da palavra do Senhor. Salmo 90, versículo 12, aliás, diz assim: ensine-nos a contar os nossos dias e usar bem o nosso pouco tempo, para que o nosso coração alcance a sua sabedoria. Vamos orar? Bondoso Deus, somos gratos ao Senhor pela vida que o Senhor nos dá. Somos gratos ao Senhor por esse dia que nós
encerramos, já estamos iniciando o restante de noite, e te agradecemos porque o Senhor nos deu vida até aqui. Te agradecemos também porque o Senhor tem nos dado a saúde para que possamos caminharmos por este mundo, trabalharmos, granjearmos e, em consequência disso, conquistarmos o nosso salário, e o Senhor nos dá a sabedoria necessária para que possamos gastá-lo da melhor forma possível, para que possamos assim não vivermos aprisionados às nossas dívidas e assim estarmos glorificando o Senhor, tendo uma vida mais tranquila, confiante que o Senhor vai nos dar amanhã aquilo que nós necessitamos para vivermos mais um dia. Quero te pedir que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, nesse estudo que nós vamos ter, que nós possamos de fato aprendermos a calcular, a contar, a somar os nossos dias em conformidade com a sua vontade, para que possamos, como nos diz Moisés, alcançarmos a sua sabedoria, para que possamos termos um coração sábio e caminharmos por este mundo, desfrutando daquilo que o Senhor tem de melhor a nos oferecer neste mundo. Nós oramos assim e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O Salmo 90, escrito por Moisés, é considerado uma das partes das Sagradas Escrituras mais antigas. Com certeza, do livro dos Salmos, é o salmo mais antigo. E Moisés, nesse livro todo, capítulo 90, dos Salmos, Salmo 90, Moisés está fazendo uma comparação. Ele está fazendo uma ideia humana entre a eternidade de Deus, a duração da eternidade de Deus e a duração da nossa breve e momentânea vida. Moisés está fazendo um comparativo entre a eternidade de Deus e a brevidade da nossa existência. E olha que Moisés foi um homem que viveu em um tempo onde a longevidade humana atingia alguns patamares até elevados para os nossos hoje. Moisés, por exemplo, viveu 120 anos. Nos dias de Moisés, viver com 100 anos era tarefa fácil. Muitas pessoas viveram esse tempo. Mas se formos pensar naquele que as Escrituras dizem como campeão de longevidade, Matusalém viveu 750 anos, pelo menos 750. E para nós hoje, 750 anos está muito, mas muito além da nossa capacidade de imaginação. Eu, durante a minha vida, eu estou com 57 anos, já conheci uma pessoa com 106 anos de vida. Já não se levantava mais, já não se alimentava direito mais. Então as condições de saúde eram bem precárias. Então atingir 100 anos de existência na nossa realidade moderna é completamente, às vezes, contrária à nossa natureza. Muito difícil, muito complexo. Muito embora nós temos aí a medicina trabalhando e melhorando a cada dia, para que possamos vivermos cada vez mais, porque esse é o grande objetivo do ser humano, viver mais. O ser humano gostaria de ser eterno, mas nesse corpo é impossível. E Deus, em sua infinita graça, nos dá o privilégio de, ao confiarmos nele e ao depositarmos nele a nossa vida física nesse mundo, ele nos dá o privilégio de, através do seu Filho, nos oferecer uma vida que é eterna, através dele, que é o dono da vida humana, dono da eternidade. Toda a nossa existência, toda a nossa essência vem de Deus, que é um ser eterno, e ele nos criou para sermos imortais. Mas através da escolha do pai da nossa raça, Adão escolheu desobedecer a Deus, e como consequência da sua desobediência lá no Éden, a morte entrou através do nosso pai,
a toda a nossa geração, e a morte física, ela é herança que nós herdamos dos nossos pais e vamos passar para os nossos filhos, e assim sucessivamente até o dia em que a vida humana ainda continuar a existir sobre esse planeta. Então nós estamos vivendo uma marcha que de fato é fúnebre, porque a única coisa que nós temos em nossa vida como certeza plena e absoluta é que todos nós vamos morrer. Pense comigo, existem muitas cidades do nosso país e do mundo que não tem um shopping center, que não tem um grande hiper ou um pequeno supermercado, mas todas elas têm uma coisa em comum. Toda cidade tem um cemitério, e os cemitérios estão ali para nos mostrar que todos nós estamos caminhando para que um dia, o nosso dia de morte, chegue e vai chegar. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos morrer. Enquanto isso, nós vamos sepultando pessoas à nossa volta. Já sepultei minha mãe, meu pai está com 88 anos de idade, sei que um dia, se ele não me sepultar, eu vou sepultá-lo, juntamente com os meus irmãos, e assim é a vida. Nós estamos aqui em uma vida que, por mais que ela possa ser alongada, ela é breve e momentânea diante da eternidade de Deus. E ao fazer esse comparativo, ao fazer essa comparação, Moisés faz a oração do verso número 12. Ensine-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de tal forma que nós possamos sermos homens e mulheres que tenham um coração sábio, um coração que desfruta da sabedoria daquele que tem a essência da existência eterna na sua pessoa, que é o próprio Deus, né? E a pergunta que fica no ar é: o que significa contar os nossos dias? Será que é chegar, depois que a morte nos abater, e contar quantos dias nós vivemos, quantas horas, quantos minutos, quantos segundos, e assim por diante? Claro que não. Quando Moisés nos fala e faz essa oração, ele está pensando, né, na ideia de que nós devemos viver a nossa vida de tal forma que, ao comemorarmos mais um ano de existência, nós possamos fazê-lo crendo que nós estamos vivendo da melhor forma possível dentro do projeto e do plano que Deus tem para cada um de nós. Veja, ninguém conta dias, ninguém comemora dias. Nós comemoramos aniversário, e aniversário é uma data uma vez do ano. Nós comemoramos anos de existência. A ideia de Moisés, ela é simbólica, ela não é realista. Então ele está apenas nos dando conta de que nós precisamos aprender a darmos valor à nossa existência diante daquilo que Deus, em sua infinita e maravilhosa graça, tem nos concedido todos os dias para que possamos vivermos da melhor forma possível. O que Moisés nos informa é que contar os nossos dias e vivê-los em busca daquele que é a fonte da nossa existência, Deus, né? Que em sua eternidade sabe o que é melhor para cada um de nós, em sua palavra, nos orienta para que possamos vivermos da melhor forma possível todos os dias. Porque nós não podemos viver um dia bom esperando que as coisas aconteçam no dia de amanhã, porque nós já sabemos que o dia de amanhã não nos pertence. Então o dia que nós vivemos hoje, se nascemos, aliás, se nós acordamos e estamos com vida, precisamos buscar a sabedoria de Deus, sabedoria essa que Ele nos disponibiliza na sua palavra, para que naquele dia que nós estamos vivendo, nós possamos vivê-lo da melhor forma possível, para a honra e glória dEle, para que Ele possa se agradar de nós, e aí estar nos dando graça para vivermos não apenas aquele dia, mas o outro dia que Ele vai nos dar, e quando a morte nos abater, que nós possamos viver na eternidade, na sua presença. É o Deus que nos criou, que nos conhece melhor do que nós mesmos, que nos ama, quem pode nos dotar da sabedoria para contar nos nossos dias
de forma sábia, de forma proveitosa, para que a nossa vida seja um legado para os nossos filhos e para aqueles com quem nós temos o privilégio de compartilhá-la em nosso dia a dia. Quando olhamos para a nossa existência, diante da eternidade de Deus, nós precisamos entender, aceitar e caminhar diante dessas verdades, de que essa nossa vida aqui, primeiro, ela é única, só se vive uma vez. Essa nossa existência aqui é única. A eternidade que nos aguarda é uma outra existência completamente diferente dessa que nós estamos vivendo aqui. Quer seja a eternidade com Deus, quer seja a eternidade longe de Deus, ou sem Deus. Porque só existem esses dois lugares para onde nós podemos ir, eternidade afora. Ou vivermos com Deus, ou vivermos afastados de Deus. Essa vida ela é única, ela é muito curta, ela é passageira e ela é complicadíssima para vivermos sem a sabedoria de Deus. É complicado viver sem as orientações seguras da palavra de Deus, para que os nossos passos possam ser guiados todos os dias, para que as nossas decisões tragam consigo as consequências boas que Deus tem para cada um de nós. Isso tanto é verdade que Deus, em sua infinita palavra, nos faz a seguinte oferta, Eis que põe diante de vocês a vida e a morte. Escolha a vida para que você viva bem durante o tempo que você vai viver nessa terra, você, os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Mas é uma escolha. Viver bem, viver com sabedoria, é uma escolha. Nós temos um grande número de pessoas vivendo na nossa sociedade loucamente, vivendo a vida como se ela nunca fosse se acabar. Em muitos casos, desperdiçando a vida de uma forma irresponsável, como se essa vida fosse para sempre. E mais cedo ou mais tarde, quando eles se apercebem, acabou. Viver a vida sem Deus é complicar aquilo que Deus quer descomplicar para nós, no nosso dia a dia, dando-nos sabedoria para vivermos os dias da nossa vida aqui, o tempo que nós vamos ter aqui, vivendo, volto a dizer, da melhor forma possível, colhendo, recebendo como recompensas das nossas escolhas, aquilo que Deus tem de melhor para mim, para minha família e para a família das minhas famílias, dos meus filhos, Essa nossa existência aqui, além dela não ser o fim em si mesmo, ela é o tempo que Deus nos dá, o Criador nos dá, para que nós possamos escolher o nosso futuro eterno. Quando a morte nos abater, depois que a morte ceifar a nossa vida, para onde nós vamos? A grande questão que envolve a nossa sociedade humana, as pessoas dizem, Deus é que sabe, N.A. ou tio, não senhor. A nossa eternidade é uma escolha nossa. Aonde nós vamos passar a nossa eternidade é uma escolha nossa. Nós estamos escolhendo todos os dias se nós vamos viver a eternidade com Deus ou sem Ele. São as nossas escolhas que vão delimitar a nossa eternidade. Se nós vamos passar a eternidade no céu com Deus, ou se nós vamos passar a eternidade no lago de fogo, o inferno, sem Deus. Gente, é uma palavra dura, mas é uma palavra bíblica. Inferno, lago de fogo, lugar para onde as pessoas vão por livre escolha. Porque a palavra de Deus nos diz que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Não foi criado para o ser humano, mas o ser humano, por livre escolha, escolhe ir para o inferno
E Deus não tem outra alternativa a não ser permitir que essas pessoas vão para lá. Não é essa a vontade de Deus. Mas ninguém vai entrar no céu contra a vontade. Talvez entre no inferno contra a vontade. Mas é uma escolha que cada um está fazendo. Todas as pessoas que entrarem no reino dos céus estarão na presença de Deus na eternidade. Lá estarão, primeiro, reconhecendo de que não são merecedores de lá estar, mas que lá estão pela graça de Deus, mas sabendo que lá estarão, porque receberam a salvação que Deus oferece gratuitamente a todos os homens, mediante a aceitação de Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, enquanto vivos. Logo, contar os nossos dias significa fazermos a conta mais importante da nossa existência. Viver com sabedoria, e com a sabedoria que vem de Deus, não a sabedoria humana, porque a sabedoria humana ela é complicada. Nós somos pessoas inteligentes, sábios. A sabedoria humana é fruto do nosso conhecimento, do nosso aprendizado, mas nós vemos como a sabedoria humana muitas vezes muda de um tempo para outro. Uma coisa que hoje a ciência diz, amanhã diz o contrário. Em várias áreas da nossa existência. Por quê? Porque a sabedoria humana ela é fruto da nossa capacidade humana, e a nossa capacidade humana é falha. Por isso a sabedoria de Deus é uma sabedoria perfeita. A ponto o apóstolo Paulo diz que a vontade de Deus ela é agradável, perfeita, e ela está aí disponível para todos os homens. Nós escolhemos viver segundo a vontade de Deus, ou segundo a nossa própria escolha, segundo a nossa própria vontade. Deus nos permite viver assim. Agora lá na frente, nós vamos colher os frutos da nossa escolha. Certo? Logo nós precisamos entendermos que, primeiro, hoje pode ser o nosso último dia de vida. Esse nosso encontro aqui semanal se dá às quartas-feiras, né, à noite. Quantos de nós não acordaremos amanhã? Não sei. Ou você sabe? Quantas pessoas do nosso círculo familiar que amanhã não estarão vivos? Não sei. Quantas pessoas do nosso círculo de conhecimento não estarão vivos amanhã? Hoje foi o seu último dia. Vão deitar, dormir, não vão acordar mais. Nos seus leitos, nas suas casas, em algum hospital, em algum acidente, em alguma doença que a pessoa tenha. A grande verdade é que hoje, esse dia que nós estamos vivendo, pode ser o nosso último. Logo, eu preciso vivê-lo da melhor forma possível, né? Se sabemos que todos, indistintamente da sua classe ou camada social, morrem, né? Independente da idade, que não morre só idoso, independente da cultura, não morre só pessoas ignorantes, independente da cor, não morre só aquele da cor diferente da minha, o mais escurinho ou o mais branquinho, independente do sexo, não morre só homem ou só mulher, todos morrem, né? Independente até de saúde, existem pessoas com saúde plena, pessoas que são atletas, que têm um vigor físico fenomenal, mas morrem. De repente dá um AVC, um infarto, morre. Em nosso país, aqui, nós já vimos alguns casos de pessoas jogadores de futebol que morrem durante o treinamento. Um atleta, um camarada que todo dia está fazendo exercício físico. Tem por trás de si, por causa do clube, todo o aparato de um condicionamento físico,
de um cuidado de medicina para que ele possa render o seu melhor, mas mesmo assim morrem. Eu e você também estamos nessa fila, né? E a qualquer momento, fui, acabou. Usando a expressão da rapaziada, Zé Fini, acabou, filho. Chamou o seu número lá, da sorte, é você, acabou. É intransferível. Então esse pode ser o nosso último dia de vida. Faz-se necessário contarmos, ou seja, aprendermos a viver da melhor forma possível, para que nós possamos assim vivermos de tal forma que Deus possa ser honrado e glorificado através da nossa existência, né? Isso deve nos levar a valorizarmos mais o nosso dia, valorizarmos mais as pessoas com quem nós temos contato, valorizarmos mais o nosso hoje, valorizarmos aquilo que estamos realizando, buscarmos fazer da melhor forma possível. Pode ser a nossa última atividade. E uma forma bem clara e coerente de fazê-lo é buscar a sabedoria de Deus para vivê-lo da melhor forma possível, buscando fazer a vontade de Deus, que, como já dissemos, é boa, agradável e perfeita. Viver debaixo da vontade de Deus é a melhor forma de contarmos os nossos dias de maneira que o nosso coração seja um coração sábio, porque vive submetido, vive submisso à sabedoria de Deus, que é boa, sua vontade boa, agradável e perfeita. E nela nós estamos seguros. A vontade de Deus nos protege até de nós mesmos. Com o aumento, né, do conhecimento humano, a ciência, de acordo com a própria palavra de Deus, vai se multiplicando e se multiplicando cada vez mais. Existe até uma ciência aí da medicina chamada de criogenia, onde alguns bilionários têm pago uma fortuna, arrecadam fortuna enquanto vivos estão, para que os seus corpos possam ser congelados e o seu dinheiro ser investido em uma medicina que no futuro vai fazer com que eles possam ser descongelados, voltarem à vida e possam assim viver eternamente. Esse é o sonho do ser humano. Até agora, isso não foi possível, né? Nós tivemos um caso de um americano que sofreu um acidente de cavalo, né? Ele praticava o hipismo, gostava de andar a cavalo, e numa das suas quedas ele fraturou a sua coluna cervical aqui em cima e ele ficou tetraplégico. O nome desse camarada era Christopher Reeves. Ele foi um dos homens que fez o personagem do Super-Homem. E todo o dinheiro que ele gastou, ele usou para que a medicina estudasse uma forma de que ele pudesse ter a sua cabeça transportada ou transplantada para um corpo são. Ele morreu e a medicina não conseguiu fazer esse tipo de transplante. Mas a medicina vai evoluir e vai evoluir muito mais, né? E, na verdade, a medicina dos nossos dias é a área em que mais as pessoas investem, mais os países investem. Porque o ser humano moderno quer viver para sempre. Mas quer viver para sempre longe da presença de Deus, longe da sabedoria de Deus. E isso é impossível, né? A medicina moderna, ela pode, de uma certa forma, até acrescentar anos às nossas vidas, às nossas existências. Mas só Deus é capaz de acrescentar vida aos nossos anos. Só Ele. A medicina acrescenta anos à nossa vida. Deus acrescenta vida aos nossos anos. Uma vida de satisfação, uma vida de alegria, uma vida de gozo, de prazer, vivida aqui e na eternidade, na sua presença.
Portanto, a segunda coisa que nós precisamos aprender é que a minha vida terrena, que é única, que é curta e passageira e que pode ser complicada sem Deus, deve ser vivida com um propósito. A minha vida foi criada, primeiro, com algum propósito específico para mim e um propósito específico para todos os seres humanos. Deus, nosso Pai, se é que cremos que não somos fruto do acaso, né? Porque até existem pessoas que creem nisso, e eu não vou entrar no mérito da questão, a pessoa quer crer que ela veio à existência e todo o cosmos veio à existência através do acaso. Tudo bem, ele pode até crer nisso, né? Na verdade, ele precisa ter mais fé do que nós mesmos cristãos para crermos que as coisas vieram à existência através da palavra criativa de Deus. Ele quer crer assim, não tem problema. Respeito a opinião de qualquer pessoa, certo? Mas se nós cremos que nós somos fruto de uma criação, de um Deus que é sábio, de um Deus que é amoroso, minha vida deve ter algum sentido. A minha existência aqui neste mundo deve ter algum propósito. Porque o Deus das Escrituras não cria nada por criar. Um dos homens mais sábios da nossa ideologia humana, Albert Einstein, dizia que Deus não joga dados. Deus não faz nada ao acaso. Tudo o que Deus faz possui um propósito, um sentido, um objetivo. E essa verdade é verdade para mim e é verdade para você que está me assistindo. Mas este propósito só pode ser encontrado naquele que nos deu vida, naquele que nos criou. Um propósito pessoal, particular para mim, porque eu sou uma pessoa diferente de você. Cada um de nós, seres humanos, somos seres únicos. Então Deus tem propósitos definidos, claros, para cada um de nós, como pessoa. Propósito esse que nos leva a entender que um dia nós teremos que prestar contas da nossa existência aqui. Se a vida é uma dádiva de Deus, e Ele nos dá de graça, um dia nós temos que prestar conta da administração daquilo que nós fizemos com aquilo que Ele, por sua infinita graça e misericórdia, nos concedeu, que é a vida. Caminhar dirigidos, governados por esse Deus, através das suas instruções expressas em sua inspirada palavra, é viver com sabedoria. Viver dirigido pelos princípios, valores eternos da palavra de Deus é ter um coração sábio. Aproveitando cada oportunidade para exaltar e glorificar o autor da vida com as minhas ações, com as minhas escolhas ajustadas à vontade dele. Existem muitas pessoas que pensam que a vontade de Deus é nos cercear das nossas escolhas. Muito pelo contrário. O que Deus quer é que nós ajustemos as nossas escolhas diante de um Deus que conhece o futuro, que conhece onde cada uma das nossas escolhas vai dar. Por isso Ele vai na dianteira da nossa existência e diz, olha, caminha por aqui, que por aqui você vai se dar melhor. Tome tal decisão, porque tal decisão vai te dar um destino melhor, um futuro melhor, uma caminhada melhor, mais tranquila, mais segura. Mas se você quiser ir pela esquerda, ema, cada um com seus problemas. Você tem liberdade para escolher. Deus te dotou dessa capacidade que nós chamamos de livre-arbítrio. Você escolhe. O problema é que as nossas escolhas, ou nós caminhamos com Deus, guiados, dirigidos por Ele,
vivendo, buscando pautar as nossas decisões pela sua sabedoria, e lá na frente vamos colher os frutos doces dessas escolhas, ou nós partimos pela nossa própria capacidade humana, tomamos as nossas próprias decisões e vamos lá na frente colher os frutos amargos das nossas escolhas, como fez o nosso pai Adão. Adão escolheu desobedecer. E por isso que eu e você morremos todos os dias. Um pouco mais. Hoje, trabalhando ali na igreja, eu e o Toninho Campanaruti, não sei ele, se estiver me assistindo, ele deve estar mais quebrado que arroz de terceira, porque eu estou. E por que isso? Porque a idade vai chegando e nosso corpo começa a sofrer as limitações do tempo. Coisa maravilhosa é o aprendizado, né? E o aprendizado é algo que nós temos e que nós precisamos valorizar com o tempo. Existem coisas que eu sei fazer hoje que na minha adolescência eu não sabia. O tempo é o nosso maior e melhor professor. Porém, contudo, entretanto, ele é um professor que tira a nossa vida. Porque cada dia que nós vivemos é um dia a menos na nossa conta. Um dia a menos na nossa existência humana, mas um dia mais próximo, no meu caso, e no caso daqueles que têm Jesus como seu Salvador e Senhor, um dia a mais perto daquele que é o seu lar eterno, que é a eternidade. Hoje pela manhã, eu e minha esposa ouvimos um vídeo, onde um dos pastores falando da perda do seu filho, ele disse que o cristão não morre, só muda de endereço. O corpo vai para a sepultura, mas a nossa essência, o nosso ser interior, nossa alma, nosso espírito, vai para a presença de Deus, aguardando o dia em que Ele vai trazer de volta o nosso corpo glorificado para juntar novamente corpo, alma e espírito e estarmos na sua presença para sempre. Essa é a nossa esperança. E é assim que nós caminhamos. Tendo um coração sábio, né? Deus tem um propósito único para todos os homens, ao mesmo tempo que propósitos específicos para cada um de nós. O propósito único é dar para você a eternidade como presente. Deus não quer apenas nos dar essa vida biológica. Que essa vida biológica que nos deu através dos nossos pais humanos. Deus quer nos dar a vida eterna. Foi isso que Jesus nos diz no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 10. Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Jesus não estava falando para pessoas mortas. Jesus não estava pregando em um cemitério. Ele estava falando para pessoas com vida biológica como eu e você. O propósito de Deus para todos os homens é que todos escolham a vida. Como ele disse lá atrás, em Deuteronômio capítulo 19, escolha a vida. Para que você viva bem nessa vida e na eternidade, na presença de Deus. Porque se Deus é a essência da vida, viver longe de Deus é a morte. Viver com Deus é vida. E esse é um propósito que Deus tem para todos os homens. Por isso o Evangelho é pregado pela Igreja do Senhor Jesus Cristo, através da sua inspirada palavra, para todos os homens. Porque todos nós estamos carentes dessa salvação para entrarmos na eternidade com a certeza plena e absoluta de que desfrutaremos da eternidade com Deus através do sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário para todos nós. Então, a aceitação de Jesus Cristo é crucial. E é uma escolha. Descobrir, encontrar os propósitos que Deus tem para a minha vida de forma pessoal é o grande, eu chamo assim, a grande essência, o tchan da minha existência. Para que Deus me deixou aqui? Por que Deus me pôs nesse mundo? Para que Deus me colocou em uma determinada família? Quais os objetivos, os propósitos, o sentido da minha existência nessa família na qual eu pertenço? Eu preciso entender, buscar, descobrir e me engajar neles.
Esse é o tchan da nossa existência quanto ser humano. Viver com intensidade, com satisfação, porque já que essa vida pode acabar e vai acabar, eu preciso vivê-la com intensidade. O meu hoje pode ser útil, eu vou viver com intensidade, vou viver com satisfação, vou viver com alegria, porque pode ser que amanhã não dá mais tempo, né? Na plena certeza de que estamos vivendo no centro da vontade de Deus para a minha existência. Eu vou buscar viver aquilo que Deus tem para mim, viver nesse mundo da melhor forma possível, para que eu possa ser bênção na minha família, para que eu possa ser bênção aos meus amigos, para que eu possa ser bênção às pessoas com quem eu compartilho a vida, pessoas muitas vezes com quem eu vou me cruzar, vou me encontrar apenas uma vez na minha existência, outros algumas vezes aleatório, de vez em quando, mas eu vou buscar ser bênção na vida dessa pessoa com um viver ajustado, integrado com a vontade soberana, absoluta de Deus, porque ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E é a melhor coisa que Deus tem para cada um de nós. A terceira coisa que nós precisamos aprender a contar, né, nessa questão de contar nossos dias, é que eu preciso me preparar para a eternidade. A eternidade é real, ela existe. Só que, como dissemos, ela possui uma vertente, ou você vai para a direita, ou você vai para a esquerda. E a escolha é sua. A eternidade se encontra a alguns passos de nós. Como dissemos, talvez um último suspiro, uma última viagem, um último dia de trabalho, um último dia na escola, e assim sucessivamente. E morreu, entrou para a eternidade. E quando essa vida acabar, qual será o seu destino eterno? E usando a expressão do homem do campo, é aqui que a porca entorce o rabo. É aqui que a coisa complica. Porque se existe uma eternidade e eu vou viver essa eternidade, eu preciso escolher. E aí é que entra a questão da nossa vida, porque a nossa existência, o tempo entre a nossa gestação, o nosso nascimento e a nossa morte, é o espaço de tempo que Deus nos dá para que nós possamos decidir de que lado eu vou estar na eternidade. Do lado dele ou do lado contrário a ele. É uma decisão nossa, minha, sua. É uma escolha que nós precisamos fazer de forma pessoal. Intransferível. Filho não pode escolher para o pai. Pai não pode escolher para o filho. O esposo não pode escolher para a esposa. Ou a esposa para o esposo. Um irmão para o outro irmão. É uma escolha pessoal intransferível e irrevogável. A morte sela a morte física sela o nosso destino eterno. A morte física sela a nossa oportunidade de escolha. Depois que nós morremos, a decisão está tomada. Não adianta choro nem velas. A morte física é o tempo que Deus nos dá, que encerra a oportunidade de escolhermos onde nós passaremos a nossa eternidade. Se com Deus ou afastado dele, no lugar que ele tem afastado da sua vida, né?
E é uma escolha inevitável. Eu não quero escolher, não tem jeito. Ah, pastor, mas eu não... Não, cara, você está escolhendo. A vida é fruto das nossas escolhas. E a eternidade é fruto da sua escolha. Se Jesus Cristo está aí, a palavra de Deus nos diz que Ele é a porta, Ele é o caminho que nos leva para a eternidade com Deus, ou você entra por ela, ou está fora dela. Não tem outro termo. Ou você escolhe, enquanto vivo, caminhar com Deus, sendo dirigido por Deus, e a direção de Deus vai nos levar a esse caminho, que eu já falei aqui em outra oportunidade, que é estreito, poucos há que entram por ele, porque tem as suas adversidades, tem as suas dificuldades, ou você entra pela multidão num caminhão largo, e vai com a multidão. Usando a expressão de um certo sociólogo aí, você vai com a boiada, o matadouro. A escolha é sua. O Senhor Jesus Cristo está disponível para todos os homens vivos. Aqueles que já morreram, já fizeram a sua escolha. Aqueles que morreram em Cristo, diz o apóstolo Paulo, dormem, aguardando o dia da redenção. Agora, aqueles que morreram sem Cristo, estão mortos. Estão aguardando um dia em que também terão os seus corpos ressuscitados, para juntar também corpo, alma e espírito, e os três serem lançados no inferno. Essa é uma verdade dura, mas é bíblica. Uma vida bem-sucedida é fruto de aceitarmos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e desfrutarmos da certeza da eternidade em sua pessoa. Você já o aceitou? Você que está me ouvindo? Jesus Cristo já é o Salvador da sua vida? Você está buscando as suas orientações diárias para tomar as suas decisões da melhor forma possível através das Escrituras? Porque a sabedoria de Deus está disponibilizada na palavra dele. Mas ela precisa ser lida, ela precisa ser buscada, ela precisa ser aplicada. Caso contrário, não serve para nada. Muito embora seja a palavra inspirada de Deus. E se não aceitou ainda, está esperando o quê? A morte chegar? Como diz o famoso poeta Raul Seixas, a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. Quando ela chegar, filho, não dá para fazer escolha, não, já foi, né? Depois que ela chegar, acabou a oportunidade. É escolha feita. Daí, filho, não adianta mais fazer outra coisa a não ser aguentar o tranco, né? Esperar pelo julgamento eterno, passar diante daquele que é o juiz justo e receber a sentença, porque enquanto nós estamos vivos, o Senhor Jesus nos é apresentado como nosso advogado. Agora, se nós morrermos sem aceitá-lo como nosso Salvador e Senhor, ele deixa de ser o nosso advogado e um dia lá no futuro, ele vai ser o nosso juiz. Nosso não, vai ser o meu advogado. Eu já o aceitei como meu Salvador e Senhor. Ele é o meu advogado. Tem um advogado. Agora, se ele não é o seu advogado, vai ser o seu juiz. E é uma escolha que você está fazendo, né? Seja sábio, viva com sabedoria, né? Faça com que os seus dias valham a pena. Conte os seus dias com a sabedoria de Deus, para que você possa ser um homem, uma mulher sábio, sábia, que viva com exatidão, com alegria, aproveitando cada oportunidade que a vida te dá, para que você possa ser um cidadão exemplar, sendo um bom pai, uma boa esposa, um bom marido, um bom filho, uma boa mãe, um bom funcionário, um bom patrão, um bom amigo, que vive a sabedoria de Deus e exala essa sabedoria
através das suas palavras, através das suas decisões, através das suas escolhas, que vão atingir as pessoas que estão à sua volta. É assim que se vive. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Que nós vivamos essa sabedoria que Ele tem disponibilizado na sua palavra para todos os dias. É por isso que ela está nas nossas mãos. Temos o privilégio de ler todos os dias. Existem alguns países onde, chamada cortina de ferro, China, Oriental, onde os nossos irmãos em Cristo não têm a Bíblia. Tem uma página, duas. E eles a leem com voracidade, né? E nós temos a palavra de Deus completa para orientar os nossos passos, dirigir as nossas ações, as nossas escolhas. Vamos usá-la. Isso que Deus espera de cada um de nós, para que as nossas escolhas tragam consigo os resultados que todos nós esperamos para essa nossa vida aqui e para a eternidade. Porque Deus quer que nós tenhamos uma vida boa aqui e uma vida boa na eternidade, né? Para que isso aconteça, nós precisamos escolher aquilo que Ele tem de melhor para cada um de nós. E o que Ele tem de melhor para cada um de nós é Ele mesmo e a sua vontade expressa na sua palavra, para que os nossos passos sejam guiados e dirigidos, para que eles não possam ser dados em direções que vão nos levar por caminhos tortuosos. Que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, nosso Pai, exposta está a sua palavra e nós pedimos a sua mediação, a sua direção. Nós sabemos que ela por si só é viva e que o seu Espírito com certeza está trabalhando nos nossos corações para que possamos aplicar essa verdade aos nossos dias, ou ao dia que o Senhor nos dá, o dia de hoje, o dia que nós estamos vivendo, que é o dia mais importante que o Senhor nos dá, que é o que nós temos. Que o Senhor possa, ó Deus, abençoar as pessoas que estão me ouvindo nessa noite. Se porventura, dentre eles, alguém ainda não te aceitou como Salvador e Senhor, que esta seja uma noite oportuna, que esta seja uma noite de salvação, que o Senhor possa entrar nesse coração que escolhe aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, e que a partir desta noite ele possa viver contando os seus dias de forma sábia, para que ele possa, nosso Pai, buscar através da sua palavra, trilhar os seus caminhos, buscando, Deus, uma comunidade onde a sua palavra é lida, onde a sua palavra é ensinada, para que ele possa assim aprender mais e mais, para que ele possa, nosso Pai, ser um homem que por onde quer que ele passe, uma mulher, ele possa deixar um legado de sabedoria, um legado de um homem que vive e que se deixa dirigir pelos princípios e valores eternos da sua palavra, a começar pela sua própria família e por onde quer que ele passe até a eternidade, onde nós estaremos na sua presença um dia. Toma para as suas mãos cada um de nós que aqui estamos. Aqueles que já te aceitaram como Salvador, dá-nos, ó Deus, a responsabilidade de permitirmos que a sua palavra nos guie todos os dias nas nossas escolhas, para que possamos, em nossa caminhada diária, fazermos uso dessa sabedoria que o Senhor nos dá, para que possamos assim vivermos dias onde possamos sermos homens e mulheres, governados e dirigidos, ó Deus, pela sua inspirada e infalível palavra. Que todas as nossas ações possam redundar em bênçãos para a nossa vida própria, para a vida daqueles que fazem parte da nossa família e daqueles que estão à nossa vida diária, com quem nós temos nos relacionado diariamente. Ó Deus, toma para nas tuas mãos aqueles que se encontram enfermos, acamados, no meu caso do Dito, temos orado por ele, que o Senhor possa ter misericórdia, o Pai, já há algum tempo naquele leito de hospital, que o Senhor possa ter misericórdia dele e da sua família, que esse tempo possa ser um tempo de aprendizado, um tempo de dependência, onde o Senhor está trabalhando com todos os corações daqueles que estão à sua volta. Ó Pai, abençoa a vida do João Lucas, Deus tem misericórdia dele, da sua família, do seu tratamento, e de tantos quantos, ó Deus, nós sabemos que estão enfermos, nossa mãe Iracema,
que o Senhor possa abençoá-la em sua recuperação, para que ela possa, nosso Pai, caminhar o restante de vida que o Senhor tem para ela aqui, com a sabedoria que o Senhor tem. Dá-nos, ó Pai, o restante de noite abençoado na sua presença, e que possamos vivermos, se for a sua vontade, dia de amanhã, para a honra e glória do Senhor. Abençoa, ó Deus, os dirigentes do nosso município, nosso prefeito municipal e aqueles que com ele estão na administração pública da nossa cidade, para que a nossa cidade possa ser, ó Deus, uma cidade onde seja bênção para a vida de todos aqueles que aqui estão vivendo, para que possamos viver da melhor forma possível. Dá-nos uma noite abençoada na sua presença, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Renovamos o nosso convite para que você, como eu desafiei você quarta-feira passada, compartilhe esse vídeo com outra pessoa com quem você queira fazê-lo, né? Levando assim o que a palavra do Senhor possa ser alcançar outras pessoas, outros lares. Também os nossos cultos dominicais, às 19 horas, são gravados ao vivo, você pode assisti-lo ao vivo, às 19 horas, ou você pode assistir no nosso canal do YouTube, né? Igreja Batista Graciense, e compartilhá-lo também com outras pessoas. E assim estamos levando a palavra viva, cristalina, palavra do Senhor, a que ela tenha livre curso para alcançar a vida de tantas pessoas quantos for possível, através dessa mídia maravilhosa que nós temos aí, e compartilharmos com outras pessoas que necessitam de uma palavra vinda de Deus para os seus corações. Ok? Que Deus nos abençoe. Boa noite.